Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Que Jesus possa abençoar as nossas vidas, as vidas de todos aqueles que nos acompanharam, nossos irmãos desencarnados, que por certo se encontram aqui presentes, fazendo parte da outra humanidade, embora interligando com esta humanidade, que somos todos nós. E o tema que hoje nós nos propusemos a trazer é algo, por certo, que nos irá tocar bem no fundo da nossa alma, dos nossos espíritos. Porque ele retrata, na realidade, o valor de mãe e, acima de tudo, o valor da educação esmerada, como mãe ou como pai. Mas como nós vamos falar da nossa Mãe do Céu, da nossa Mãe Santíssima, que é Maria, excelsa Mãe de Jesus, como o título da palestra assim nos indica, nós apenas fomos relembrar este episódio de um livro muito interessante que se chama Boa Nova, no item 30, em que o nosso querido irmão X, ou Humberto Campos, retrata muito bem, portanto, a tarefa de Maria quando palmilhou há mais de 2000 anos connosco, conviveu connosco neste planeta Terra a qual todos nós habitamos, fazendo parte, como dissemos já há instantes, desta humanidade e também da outra humanidade, que observava do lado onde se encontrava, olhava para este lado. E nós não temos dúvidas que àquela época era época muito difícil. Eram momentos muito constrangedores, aqueles que se viveram naquele momento. Não só com Maria, com José e com Jesus. Sempre os amigos da vida maior nos dizem que enviam os seus missionários precisamente nas posições mais simples. E se nós formos ver a história de espíritos missionários, nós vamos ver que muito raros são aqueles que viveram na abastança, sem qualquer tipo de problemas. Não estou a falar em enfermidades nem em doenças, mas a questões económicas. E muitos deles partiram exatamente da mesma forma como quando chegaram cá, em questões de bens materiais. Como dissemos, era uma época muito difícil, aquele período em que Maria vivenciou connosco. Filho de Joaquim e de Ana, eram judeus, embora nascesse em Nazaré, sempre se pautou José pela profissão mais simples. Como todos nós sabemos, era carpinteiro. E Jesus aprendeu precisamente a arte do seu pai. Às vezes nós nos preocupamos tanto, creio que teria feito Jesus dos 13, dos 14 aos 30 anos. Trabalhou. Como qualquer pessoa comum. Trabalhou. Mas também estudou. Muito. Precisamente aquelas obras que eram narradas, as obras sagradas, os pergaminhos, onde se encontravam ensinos trazidos pelos profetas, que ele mesmo tinha enviado a este lado da vida. Porque todos aqueles que vieram foram enviados por Jesus. O que quer dizer que antes deles serem, Jesus já era. É como nós. Jesus é um Espírito Cristo. E para atingir este estado de evolução,
de Espírito Cristo. Nós não sabemos a idade de Jesus, como também não sabemos a nossa. Não me refiro ao físico, refiro-me ao espírito, ao ser inteligente. Nós não sabemos a nossa idade. E então vejamos, portanto, que desde aquele período até ao período em que Jesus, durante 3 anos, palmilhou terras, lugares, precisamente, divulgando os ensinamentos a qual Deus se propôs, porque ele era o médium de Deus. E como nós sabemos, portanto, ele foi acusado de coisas muito graves que nunca fez. Acontece hoje em dia com algumas criaturas que também são acusadas de algumas coisas que também não fizeram. Mas Jesus não tinha nada a provar nem nada a expiar. Ele sabia apenas, portanto, que aquele era o exemplo, que era a sua missão deste lado da vida. Naquela tarde e noite em que ele foi preso no Getsemane, perto ali do Jardim das Oliveiras, ele tinha-se rodeado, portanto, de 3 amigos. Três amigos que normalmente caminhavam com ele. E enquanto ele foi orar, portanto, os amigos não foram capazes de se manter, portanto, em vigília, portanto, orando com ele, não adormeceram. E só acordaram quando chegou a borrasca, portanto, quando chegaram os soldados romanos para o prender, com um outro amigo. Passando todas essas situações, acontece aquilo que Jesus já sabia que ia acontecer de antemão. Que ia ser morto, que a sua vida física ele ia terminar, portanto, ali, portanto, logo no dia a seguir, àquele em que foi, precisamente, acusado de muitas coisas. E é interessante que as acusações que faziam era que ele tinha curado cegos, leprosos, paralíticos. É interessante, não é? As acusações que fizeram a Jesus. Não era porque ele tivesse morto alguém ou assassinado alguém, nada disso. Era porque tinha curado cegos, leprosos, paralíticos, surdos. Eram as acusações. E que tinha feito muitas dessas curas no dia de sábado. Como se o dia de sábado não fosse um dia comum de trabalho como os outros dias. Quando Jesus caminha depois de ser julgado e acusado para o Gólgota, ou o Monte Caveira, como também é assim designado, vários amigos se esconderam. Aqueles que conviveram com ele, com receio de que fossem também, portanto, acusados de alguma coisa. No entanto, quando é pregado, portanto, bem lá, junto ali, junto à cruz, estavam as mulheres. As mulheres que conviveram com Jesus. Estava a sua mãe Maria, estava Maria Madalena e mais que estavam lá, observando o que estava a passar com a sua dor. Nós trouxemos alguns diálogos para que nós possamos ler, porque lendo nós sempre mexe um pouquinho mais connosco. Então, junto àquela cruz, o vulto agoniado de Maria produzia a dolorosa e leve impressão daquilo que estava a observar.
Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado. Em amarguradas recordações, estava ali, na hora extrema, o filho bem amado. Então ela lembrava todo o percurso que fez até Belém, fugindo de Herodes, que mandara matar, portanto, todos os primogênitos, com medo, com receio, portanto, de que aqueles que diziam que iria ser o rei fossem ocupar o seu lugar. Como se Jesus não tivesse dito que o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os meus soldados deveriam pelejar, não é? Por mim. Mas não. Então, ela lembrou precisamente onde Jesus nasceu. Num pequeno corral, rodeado de animais, e tendo como visitantes, portanto, aqueles 3 reis magos que vieram dos diversos pontos do mundo, trazendo cada um as suas ofertas. A mirra, o ouro, o incenso. E ali estavam Baltazar, Melchior e Gaspar. Eram os 3 que ali estavam, representando a humanidade. Estavam ali, trazendo as suas ofertas. Cada uma delas tendo a representatividade, portanto, necessária que se convivia com o mundo. Então, naquele momento, ao pé da cruz, ela viu, portanto, todo o aspecto do seu crescimento. E lembrou quando Jesus tinha 12 anos e por momentos havia desaparecido. E alguém informou que ele se encontrava no templo, onde se encontravam os fariseus, os sacerdotes da época, debatendo as leis. Então, as mulheres não podiam entrar nos templos, só os homens. Mas de forma escondida, ela colocou-se atrás de uma das colunas, portanto, do templo. E observou o seu filho a falar das leis de Deus para os velhos, para os supostos doutores da lei, com mais idade. De uma forma assombrosa, de uma forma... Então Maria, neste instante, lembrou todas aquelas peripécias do seu filho. E outras. Então, das menores coisas, eu reconhecia, portanto, a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das aflitivas interrogações. Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Ela questionava. Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sobre o calor do seu coração? Claro que viu. Como nós vemos nascer, vemos crescer e desenvolver os nossos filhos, os nossos netos. Na idade madura, nós vamos lembrar precisamente toda essa trajetória. Como nós lembramos a nossa. A convivência que tivemos com os nossos pais, com os nossos avós, nós lembramos. Faz lembrar aquela história, portanto, se perdoar, portanto, é esquecer. Não, perdoar é uma coisa e esquecer a gente não esquece. Porque faz parte, portanto, da nossa intimidade. O que podemos é precisamente dizer assim, eu vou perdoar. Perdão é uma coisa. Esquecer é outra. Sabem porquê? Porque provavelmente todos nós já nos fizeram tantas coisas, já fomos alcunhados, muitos de nós, que estão de tantas coisas, que chegamos a um ponto que a gente já nem liga. Passa à frente, anda à frente, passa adiante. Mas o que é certo é que nós nos lembramos, portanto, daquilo, não é? Mas lembramos desses factos. Então é muito difícil nós esquecermos precisamente a nossa trajetória e a trajetória daqueles que caminham connosco.
Eram lembranças maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida. Então Deus sempre estava junto, portanto, às suas tarefas, juntos precisamente nas suas caminhadas. E com aqueles que na realidade Ele se rodeou. E Maria lembrava, naquele instante, lembrava toda essa trajetória. Lembrava-se bem de que um dia a criança levava até a sua casa 2 malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Misé. Eram 2 homens que se dedicavam a roubar aqueles que passavam pelo vale. Alguns até com certa violência. E um dia, jovenzinho, Jesus convidou os ladrões precisamente para irem à sua casa. Portanto, sem a noção, não é? Dizemos nós. Foi agradável ver-se a amorosa solicitude com que o vulto pequenino cuidava os desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentará a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filho. Ela recebeu aqueles 2 malfeitores, portanto, do alimento que havia em casa, portanto, repartiu. E provavelmente eles ficaram melhores. Não é? Provavelmente eles ficaram melhores nas suas atitudes. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado ao suplício da cruz? Uma moça amiga lhe falava ao Espírito, falando das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceites para a redenção divina das criaturas. A finalidade de Jesus foi precisamente vir orientar a humanidade com a sua presença, esclarecê-la e convidar amigos para que pudessem precisamente partilhar dessa tarefa gigantesca. Até ele se rodeou, portanto, dos amigos cujas profissões eram as mais simples. Uns com a profissão igual à dele, outros eram pescadores, portanto, a maioria, mais diversas. 2 eram cobradores de impostos, Zaqueu e Mateus. No entanto, eram espíritos que Jesus conhecia muito bem, porque já tinham atingido determinado grau, portanto, de evolução, precisamente para cumprirem as tarefas que lhe haviam sido designadas. Então eles faziam parte dessa pleiade de espíritos ao serviço precisamente de Jesus. Eram amigos de Jesus que já tinham vindo noutras reencarnações, com outras tarefas, para crescerem moralmente e espiritualmente. Então não eram criaturas inexperientes, apesar das profissões. E se nós analisarmos bem, após a partida de Jesus, cada um sofreu as maiores violências e tiveram fins de vida, na realidade, muito difíceis. Uns degolados, outros crucificados. O único que passou incólume e morrendo de velhice, de forma natural, quase atingindo a idade de 100 anos, era o mais jovenzinho dos apóstolos, que era João. Mas foi aquele que passou incólume na sua vida física. No entanto, ele não deixou de sofrer violência, porque fora desterrado para a ilha de Patmos, onde viveu parte da sua vida
uma forma de extraditação, e viveu lá. E lá sofreu precisamente com os guardas que os romanos haviam enviado, como se ele pudesse fugir daquele lugar, para tomarem conta dele, e que acabaram por se converter precisamente ao cristianismo, pela força íntima, portanto, de João. E foi o único que morreu de velhice. Então, seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Maria, quando estava no sopé lá, debaixo da cruz. Contudo, no santuário da consciência, repetia a afirmação de sincera humildade: faça-se-me escrava à vontade do Senhor. Portanto, ela aceitava aquilo que vinha, portanto, ao seu encontro. Eram momentos difíceis. Se nós imaginarmos, quando acontece algo aos nossos filhos, que a gente anda para aqui, para ali, para lá, vai ao hospital, vai ao médico, o que é que tem? Portanto, é uma otite, portanto, será faringite, será, não é? Ou uma doença mais grave. Nós ficamos aflitos, desorientados. Imaginemos uma mãe, portanto, que está a ver o seu filho, portanto, passando precisamente por aquele dissabor, sendo crucificado e acusado por coisa nenhuma, não é? Então, após o desenlace doloroso, Maria reparou que alguém lhe tocava colocar as mãos de leve sobre os ombros, e deparou-se com a figura de João, o filho de Zebedeu. Portanto, era o apóstolo mais jovem, ele devia ter pai de 16 anos. Era o mais novinho, portanto, deles todos. Então este abraçou aquele triturado coração maternal, e ambos buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Meu filho amado, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Não havia cúmulo, portanto, não é? Portanto, não havia consolo que pudesse reparar algo, portanto, que eu pudesse estar a vislumbrar pela maldade dos homens, da criatura humana. Então Cristo pareceu-me deitar no auge das suas dores, como se quisesse demonstrar a grandeza da sua coragem, e comunhão com Deus exclamou: Mãe, ele disse para a mãe, eis aí o teu filho, que era João. E dirigindo ao apóstolo o seu olhar, lhe disse: Filho, eis aí a tua mãe. Ora, estas palavras, portanto, selavam um compromisso para João, que a partir daquele instante ele ia passar precisamente a olhar por Maria, a conviver mais com Maria. E estava designando para ele, portanto, para eles uma tarefa grandiosa, que mais tarde, portanto, se iria perpetuar precisamente pela tarefa gigantesca que os dois, Maria e João, exercitaram precisamente em suas vidas. Maria se envolveu em pranto doloroso, e o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Então Jesus era um exemplo. Era o amor. Eles estavam a matar precisamente não só Jesus, não é? Mas como também precisamente o governador do mundo que vier a conviver connosco. O governador do mundo, do nosso planeta, é Jesus. Ou melhor, para nós entendermos ainda melhor, o construtor do mundo em que nós a vivemos é Jesus. Porque os construtores do mundo são os espíritos crísticos a serviço de Jesus. São os construtores dos mundos. Dos mundos. Já imaginámos a grandeza de Jesus? Já nos passou pela cabeça? Pelo contrário, mas às vezes ainda difamamos Jesus. Porque não entendemos a sua grandeza. Os criadores dos planetas, dos mundos, são os espíritos crísticos.
Só para nós imaginarmos qual é a grandeza de um espírito crístico. Que ainda não deve ter passado pela cabeça. Por isso, os espíritos crísticos são os médiuns de Deus. Porque recebem diretamente. Por isso nós dizemos que Jesus é o sol do nosso planeta. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Bataneia. Os anos começaram a rolar, tocada de grandes dissabores, observou que as lembranças do filho amado se converteram em ásperas discussões entre os seus seguidores. Ou seja, aqueles que estavam em Jerusalém tinham a potência para fazer umas coisas, aqueles que estavam precisamente na casa do caminho, portanto na estrada de Jope, tinham potências para fazer outros, aqueles que estavam em Filipe ou em Cesareia tinham apetências para fazer outra coisa. E deviam precisamente as discussões, os afastamentos, aquilo que nós chamamos as tricas, não é? Que hoje não acontecem em lado nenhum. Não é? Portanto, essas coisas, portanto, que o diz que disse, portanto, já naquela altura se havia entre os companheiros, portanto, de Jesus. Então, ela ia observando, porque chegavam notícias desses pormenores. Na Bataneia pretendia-se manter uma certa aristocracia, portanto, espiritual. Isto na Bataneia. Em Jerusalém, portanto, degladiavam os cristãos e os judeus. Cada um com as suas ideias. Cada um querendo impor, portanto, as suas ideias. Vão chegando, portanto, a um consenso. E na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Os templos ficavam tristes, ficavam desertos, precisamente pelas dissidências, pelos dissabores, portanto, que os irmãos em si, portanto, iam se digladiando uns com os outros. E Maria ia observando isso, ia recebendo notícias dessa. Até ela relembrava o seu Jesus pequenino como naquela noite de beleza prodigiosa em que receberam nos braços maternais, iluminando pelo mais doce mistério a casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o Filho adorado, trabalhando e amando na edificação da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. A mais elaborada e a mais elevada concepção de Deus. Foi trazer o Evangelho de Deus à terra. Jesus trouxe o Evangelho de Deus à terra. Os ensinos morais à terra. Foram trazidos por Jesus. Foram trazidos, na realidade, por Jesus. Então, ele veio difundi-los. Surgiu então João na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso da mãe o refúgio da sua proteção que Maria aceitou. Meu filho, eis aí a tua mãe. Então, no momento oportuno, João vem precisamente à Bataneia para convidar Jesus. Então vamos ver o convite que João faz a Maria. É algo de maravilhoso. Então João instala-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas. Nunca esquecer as recomendações de Jesus, levá-la-ia consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Os laços, os elos, portanto, de amizade. Os laços como se fossem mãe e filho. Então, seria seu filho desvelado. Apenas faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Faltava apenas um pormenor. Portanto, uma casa, um lugar onde, portanto, pudessem, na realidade, conviver
e continuar, portanto, divulgando os ensinos de Jesus. Entretanto, um dos membros da família real de Abiaben, convertido ao amor do Cristo, doou-lhe uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distante 3 léguas da cidade, mais ou menos 15 quilómetros ali. Então, eles aceitaram. Aceitaram aquela casinha, portanto, que lhes era oferecida. Portanto, habitação simples e pobre, situada num promontório, uma pequena elevação rochosa, onde se avistava o mar. Então, no alto da pequena colina, se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Já imaginámos nós, cada um no seu lar, cada um na sua casa, escolhendo um dia, 2 dias da semana, fazendo aquilo que nós chamamos o Evangelho no lar. Vamos transportar precisamente de lá para o momento de agora. É como se nós estivéssemos naquela pequena colina, a exemplo de João e Maria, portanto, em nossos lares, fazendo o Evangelho no lar, estamos precisamente a cultivar a lembrança permanente de Jesus em nossas vidas. Com essa atitude tão simples. É tão simples, é barata, não custa dinheiro, é de borla. Estamos na nossa casa. Tomamos um copinho com a água, portanto, pedimos pelos enfermos, por aqueles que nos visitam, pelos familiares, pelos amigos, conhecidos ou não, dentro do nosso lar. Nós estamos estabelecendo uma regra áurea que nos foi mencionada e ensinada por Jesus. E às vezes nós nos esquecemos qual é a nossa finalidade deste lado da vida. Pensamos que é só ter um bom emprego, que também é necessário. Ou um emprego mediano, que também é necessário. Pensamos só que há a oferir, portanto, bons vencimentos, que também são necessários. Mas os médios também são. Tudo tem que ser vivido em equilíbrio. Pensamos que é só fazer compras, ou que nós moramos no mundo de rosas, cujas aflições estão arredias. Mas eu só me livro das aflições a partir do momento em que eu não sou a aflição. Eu só vou entender o que é a paz quando eu for a paz. Porque enquanto eu não for, eu não vou entender. Então Jesus vem nos dizer, portanto, que ajuda-te, porque o céu te ajudará. Então nós temos que fazer um esforço, que é a nossa parte. Palmilhar, caminhar, sair de casa, nos embrenharmos. Nós não podemos viver isolado. Há pessoas que dizem, eu gostava muito de viver num monte. É agradável, deve ser agradável viver num monte. Mas nós, para progredirmos, temos que conversar com alguém. Não vamos conversar com o Pinheiro, também podemos conversar. Mas em momentos oportunos. Mas para progredirmos, evoluirmos, nós temos que conversar com outra pessoa que é igual a nós. Saber quais são as suas opiniões. Saber da forma como ela pensa, como ele pensa, sabermos como ele age, como ele se posiciona, como é que ele trata, portanto, a sua educação, como é que ele molda o seu caráter. Nós temos necessidade disso. Nós temos necessidade de nos cumprimentarmos, de nos abraçarmos, de nos beijar. Nós temos necessidade disso. Se morarmos no monte, a gente vai estar sozinho. Não vai experienciar essa vida com ninguém. Porque o pinheiro não vai falar. Pode ter a linguagem com outro pinheiro que está ao lado, que é a linguagem dele. Ou que o eucalipto que está lá ao lado dele fala lá. Não é? É como os nossos irmãos menores, portanto, a linguagem deles, eles falam uns com os outros, a gente não entende. Não é? Portanto, mas se nós soubéssemos que por trás daquilo tudo tem uma inteligência sublime, portanto, que coordena aquilo tudo, e que é um espírito, ou vários, a gente diz assim, alto lá, tem mais qualquer coisa aqui que a gente não tinha pensado. Mas nós precisamos, queridos amigos, de conversarmos, de diálogo uns com os outros. Então, no cimo da colina, naquela pequenina casinha, esse diálogo que era precisamente executado por João e Maria, começaram a trazer precisamente várias criaturas àquela casinha.
Então estabeleceriam um pouso, um lugar, um refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Fez lembrar, portanto, aquela iniciativa de Pedro e de Tiago Maior, quando fizeram levantar as paredes da casa do caminho na estrada de Jó. Que vamos imaginar, portanto, que seria o primeiro centro espírita, portanto, daquela altura, há mais de 2000 anos atrás, onde recebiam, portanto, refugiados, os caminhantes que paravam, se alimentavam, descansavam. Era uma pequena casa, portanto, que foi aumentando à medida, portanto, que os clientes iam aparecendo. Os clientes eram os doentes, os ultrajados, os violentos. Eram aqueles que passavam. Eles não discriminavam. É violento? Não entra. Não. Aquele que precisava de descanso, descansava na casa do caminho. Então recebia amparo, além do ensinamento. Então, em Éfeso, lá naquele montinho, João e Maria estavam estabelecendo uma nova casa do caminho. Então eles instalaram-se no seio amigo da natureza. A casa de João, ao fim de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Eles passaram aquela mensagem de Jesus. Haviam sempre curiosos, estrangeiros que vinham precisamente à casa, mais tarde, cunhada, portanto, por uma casa da Mãe Santíssima. Maria falava das suas lembranças, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. E inúmeras vezes a reunião somente terminava noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Nós também, muitas das reuniões acabavam noite alta. Às vezes nós estamos, ainda não começou a nossa, nós já estamos a olhar para o relógio, portanto, se já está a acabar. Acabava a reunião altas horas. Sempre havia mais alguém. Faz-nos lembrar aquela reunião. No princípio das tuas tarefas, da Divaldo e da Nilson, do Chico, quando faziam fila para ser atendidos, para receberem o passe, a altas horas da noite, estavam ali reunidos, falando da vida de Jesus. Não estavam falando da vida de cada um, da vida alheia. Portanto, se a Maria trazia um vestido comprido, se trazia saia curta, se era abaixado, nada disso. Estavam a falar dos ensinamentos de Jesus. E isso é que é importante nas nossas vidas. Então, corridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. Já imaginaram, na noite de hoje, estamos aqui alguns que trouxeram companhia. Se nós pudéssemos ver a quantidade de irmãos nossos desencarnados que estão aqui, portanto, os que estão lá fora, nós ficaríamos boquiabertos. Porque muitos daqueles que estão aqui, portanto, nós os conhecemos. Ou são familiares recentes, ou são familiares mais afastados, portanto, mas vêm assistir. Muitos deles se interessam por nós, pelas nossas vidas, pela nossa jornada, da forma como nós estamos, da forma como nós nos comportamos. Muitos deles se interessam por nós. Então, se nós estamos bem, eles procuram precisamente beber nessa mesma fonte que nós estamos bebendo. Então, a multidão é inúmera, é enorme, portanto, a multidão, portanto, que aqui se encontra, observando. Então, Sua Choupana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima, a Mãe de Jesus. O facto tivera origem quando um leproso, depois de aliviado,
ou curado, a chamou de Mãe Santíssima e perguntou se podia continuar, mesmo depois de curado, a visitar, portanto, aquele lar. E tornou-se, precisamente, um homem prestativo, no auxílio, precisamente, àqueles que iam chegando. Não há nada mais bonito que é a gratidão. Então, na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Mas aquela confiança filial com que pediam a presença era para a sua alma um brando delicioso, tesouro, portanto, no coração. Portanto, ela não queria homenagens, mas sentia-se bem, precisamente, com a presença de todos aqueles amigos. Minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonada na estrada da vida. Portanto, era uma mulher. Não é? Maria olhou-a de forma bondosa, lhe dizendo, isso também passa. E são momentos. Portanto, é como as nossas dores. Portanto, elas vão passar. Tudo tem uma razão de ser. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Deus não passa por nós. Deus mora em nós. Está retido em cada um de nós. Ele habita, portanto, em nós. Nós somos templo de Deus e não sabemos. Por que é que nós somos templo de Deus? Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos centelhas criadas precisamente por Deus. Pela vontade de Deus. Nós somos criados na luz. Se fomos criados na luz, então nós conhecemos a luz. As doenças, as intempéries, as afrontas, os ódios, os egoísmos, os orgulhos. Isso é precisamente das nossas questões, dos nossos equívocos. Essas sombras são criadas por nós. Então, todos nós um dia vamos ter precisamente que nos desapegar disso e regressarmos à luz. Porque é precisamente de onde nós viemos. Temos que refletir, portanto, nesse ponto e nesse assunto. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações de que escravizavam os seguidores do Cristo. Destruíam os seus lares, metiam-nos a ferros nas prisões, em que seus corpos eram dados como alimentos às feras em horrendos espetáculos. Ocorreu com muitas criaturas que eram cristãs, que eram presas e levadas precisamente aos circos romanos, às feras, onde serviam de alimento, precisamente, às feras esfomeadas. Qual foi o mal que aqueles homens e mulheres fizeram por se tornarem cristãs, aceitarem precisamente os ensinamentos de Jesus? Não tinham cometido outro crime. Então a história nos fala, portanto, precisamente de todos esses pormenores, todas essas situações horríveis que viveram esses nossos irmãos do passado. Quem sabe algum de nós aqui, portanto, palmilhou por lá, quer de um lado, quer do outro, quer sofrendo essas questões, quer vivendo como acusador, portanto, para essas questões. Quem sabe? Nós não sabemos, não lembramos, mas quem sabe? Então Maria entregou-se à oração pedindo a Deus por todos aqueles que sofriam tais angústias. Não se sentia só, força singular lhe banhava a alma. Então, elevada nas suas meditações, viu aproximar-se o pedinte. Lá no monte, naquela casinha humilde, estava meditando em tudo isso. Naquela situação horrível que estavam vivendo os cristãos, precisamente em Roma. Sofrendo as maiores perseguições, as maiores carnificinas, portanto, que a história conhece.
que a dada altura ela viu chegar precisamente uma espécie, portanto, de pedido. Um homem. E ela mandou-o entrar. Mandou entrar aquele homem. E foi conversando, na realidade, portanto, com ele. Não se apercebendo, portanto, muito bem do que... Às tantas, o homem disse: minha mãe, venho, exclamou essa chegada, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Disse o Padim, supostamente o Padim. Ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. Pela conversação, pela serenidade, pela calma que ele demonstrava. E ele foi entrando e foi-se acomodando naquele lugar. Então o peregrino comentou precisamente as bem-aventuranças divinas com ela. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma, saudosa como bálsamos tão saudáveis? Sentiu-se bem? É como quando a gente às vezes está a conversar com alguém, não é? Portanto, desabafando, e aquele alguém, portanto, tem palavras carinhosas, amorosas, solícitas, de acalmia, de bálsamo, e diz: que bom, olha, gostaria de falar com fulana, portanto, com fulano, porque parece que fiquei mais calmo, mais desanuviado. E assim aconteceu precisamente com a Maria. Ninguém tenha surgido lá na casa para dar alguma coisa, pelo contrário, sempre para receber alguma coisa. Então estava ali alguém que estava a dar alguma coisa. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa, onde é que ela já tinha ouvido aquela voz? Que emoções eram aquelas que faziam pulsar seu coração com tanta carícia, com tanto amor, precisamente naquele momento? Então o hóspede anónimo estendeu-lhe as mãos, generosa, e falou-lhe com profundo amor: minha mãe, venha a meus braços. O pobre era Jesus. Fitando as mãos, viu nelas 2 chagas. Olhando para os pés do peregrino, divisou também aí 2 úlceras causadas pelos cravos do suplício. Bradando: meu filho, não é? Era Jesus que estava visitando a mãe. Com uma finalidade, naquele dia. Os invernos, os janeiros, tinham passado e Maria já estava precisamente assim, com os seus cabelos branquitos, não é? Portanto, pelas experiências, pelas aflições, pelo trabalho, pela dor. Meu filho, as úlceras que te fizeram, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te. Pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Notem bem. Eu venho buscar-te. Pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha, portanto, dos anjos. Maria cambaleou, portanto, fisicamente. Tomada da primeira aventura, viu o seu corpo paralisar. Aos seus ouvidos chegavam os suaves ecos da saudação do anjo. Vozes melodiosas entoavam harmonias celestiais. Portanto, Maria sentiu-se uma espécie de síncope em sua indumentária física e sentiu como que um desligar, e a sua acústica, portanto, aliada, portanto, às faculdades mediúnicas da qual era portadora, foi ouvindo as vozes, não é? Portanto, à distância, portanto, como algo agradável, salutar, portanto, no seu desligar. No dia seguinte, 2 portadores humildes desceram a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam à vida material.
E nesse interim entre o desencarne e o desligamento, experimentando a sensação de estar afastando do mundo, Maria desejou rever Galileia, por onde houvera passado. A região do lago de Nazaré, de rara beleza, reviu todos os quadros do apostolado do Filho amado. Tudo passou precisamente no seu pensamento naquele instante. Observando do alto da paisagem do Tiberíades, notando em seus contornos suave que representava a forma de um alaúde. Interessante o que ela, naquele desenlace, observando precisamente a terra, porque ela estava se afastando, não é? Lembram então de que aquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, ou seja, as bem-aventuranças. Então ele foi visitar precisamente o Monte Tabor, onde Jesus houvera proclamado as bem-aventuranças. Ela foi observar. Como que revindo Jesus, Pedro, Tiago e João, os três amigos que sempre acompanhavam Jesus para qualquer evento. Então aquelas águas mansas, filhas do Jordão, haviam sido as cordas sonoras do canto evangélico, que é as bem-aventuranças. Lembrou-se dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficaram no vale das sombras e vislumbrou uma multidão que se manifestava sem cessar. E a partir daquele instante, seu desejo foi criar, presente uma espécie de instituição no mundo espiritual. E foi arrebatando, portanto, mulheres e homens valorosos, ou seja, espíritos de mulheres, de homens venerandos, precisamente para criar as chamadas legiões, portanto, de Maria. Na assistência, portanto, aos vales dos suicidas, daqueles que se houveram precisamente incriminado a si mesmos pela violência que afligiram a si mesmos. Até o seu olhar descobrir a outra multidão que se encontrava guardada a ferros em escuros calabouços. Ela foi visitar precisamente as prisões em Roma, onde se encontravam precisamente os cristãos presos que iam para as feras, que iam ser devorados pelas feras. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados. Eram velhos que confiavam no Cristo, mulheres que desprezavam o conforto do lar para o seguir, jovens que colocavam no Evangelho toda a sua esperança. Todos eles se encontravam lá porque iam ser, precisamente, não é? Portanto, devorados pelas feras. Ela foi visitar, precisamente, cada um deles. Maria aliviou-lhes o coração, espalhou a claridade e a misericórdia naquelas fisionomias pálidas e tristes. Então ela rogou ao céu para que pudesse deixar a força da alegria quando se aproxima de uma jovem e lhe diz ao ouvido, quando caminhavam por aquele túnel soturno na direção, portanto, da arena, àquela acústica, portanto, àquele ouvido daquela jovem, canta, minha filha, canta, tenhamos ânimo. E então, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Em outra obra, ela nos narra precisamente que após esse desenlace, todas aquelas entidades espirituais eram recebidas diretamente por Jesus, que vinha receber cada uma, aquela coluna, que se fazia uma coluna imensa de criaturas. Então, queridos amigos, não tenhamos dúvidas, tal como àquela altura, já lá vão mais de 2000 anos. Se nós repararmos bem, o mundo sempre esteve, de forma com alternância, vivendo ora em paz, ora, portanto, em guerra. Precisamente pela desarmonia dos homens, pela falta de fé dos homens. E nós vamos pensar assim, mas será que vai ser sempre assim e aqueles que promovem, portanto, a guerra vão ser sempre assim? Não, não vão.
Simplesmente são espíritos que vão ser afastados, portanto, do orbe, que entretanto vai progredindo, vai evoluindo, e eles não comportam viver cá. Então tem que conviver com outras criaturas, com outras pessoas, noutros lugares, em outros planos, cuja violência, portanto, ainda impera, cuja primitividade, podemos dizer assim, ainda impera. Para que um dia, portanto, eles possam regressar, precisamente, ao seu lar, ao mundo, na realidade, a quem foi concedida essa oportunidade de crescer. Então somos nós. Somos nós os grandes obreiros, portanto, das nossas vidas, das nossas tarefas. Somos nós. Somos nós que escolhemos o nosso caminho. Nós nos comprometemos com as leis, com os construtores divinos. Nós nos comprometemos. Com os amigos que fazem parte dos departamentos da reencarnação. São espíritos evoluidíssimos. São almas inteligentíssimas. Daí, portanto, eles estarem precisamente naqueles departamentos, construindo aquilo que é a massa, dando-lhes esta forma que cada um de nós tem. Enquanto está sendo gerado no ventre da mãe, a gente não vê, mas os construtores estão lá, visitam. Aquele período de 9 meses, 9, 7 ou 8, depende. Mas no normal são 9 meses. Eles estão lá construindo, colocando cada peça no seu devido lugar, no seu sítio. Nenhum de nós nasce por obra e graça. Há muito trabalho. E são estes construtores, são esses engenheiros da genética que vão ao longo dos séculos e dos milénios modificando a nossa aparência. Ontem barbudos, cobertos de pelos, e hoje esta coisa belíssima, portanto, que nós somos. Olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, olhos pretos, não é? Uns loiros, outros castanhos, outros cabelo preto, outros carecas, enfim. Então eles são esses amigos que vão desenhando, não é? E nós refletimos o quê? Precisamente o trabalho, portanto, desses amigos. Somos nós, os obreiros. Então nós somos co-criadores com Deus. Fazemos parte dessa engenharia. Todos nós. Então vale a pena, nos dias de hoje, nesta época tão bela que nós estamos atravessando, que é o Natal, que representa a vida, que representa o nascimento, que todos nós possamos fazer desta época, precisamente, o nosso renascer, portanto, de novo, com uma nova indumentária, não é? Mais alegres, mais felizes. Quando nós dizemos alegria, não é? Portanto, não quer dizer que nós vamos sair a fazer ruído, portanto, nada disso. A alegria, portanto, é sinónimo de bom comportamento, é sinónimo de bom caráter, é sinónimo de educação. Não é a alegria, portanto, pelo mau uso, falamos disso. Não é a alegria pelo consumo, portanto, dos vícios, nada disso. Isso conduz às enfermidades, que não tem nada de alegria, não é? Portanto, essa alegria é efêmera. Nós referimos àquela alegria, portanto, que é perpétua, àquela alegria, portanto, que vai nascer em nós. E cada vez que vem, há sempre aquele espaço para nós transmitirmos ao outro, portanto, essa alegria. Queridos amigos, vale a pena, no momento que nós estamos vivendo, mais um período de Natal, que aí se aproxima, que simboliza o nascimento de Jesus. Toda essa tarefa, portanto, de Maria, de José, toda essa empreitada, portanto, grandiosa, eles são um símbolo, precisamente, de como nós devemos, portanto, ter um comportamento equilibrado. Jesus é o mestre da educação, como diz o Espírito de Vinícius. Jesus é o mestre da educação. E todos nós devemos, precisamente, ter esse comportamento, ou melhor, entender, portanto, esse mestre da educação, passando para nós, para aqueles com quem nós convivemos.
muita saúde para todos. E marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Está bem? Vamos fazer a oração. Eu convidava a que pudéssemos encerrar os nossos olhos. Se puderem pôr um bocadinho de música, eu agradecia, está bem? Então vamos encerrar os olhos. Vamos sentar bem. Vamos seguir de forma com o pensamento. Para que assim possamos receber, portanto, um bálsamo muito mais gratificante que os nossos queridos benfeitores podem trazer, portanto, até nós. Vamos olhar para dentro, sem receio de fechar os olhos. Porque é tão bom, é tão agradável nós podermos serenar as nossas emoções, as nossas almas. E orarmos precisamente à Mãe Santíssima das nossas vidas. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa que te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana Senhora, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada da ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio da nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhor, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas da tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduz-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária da luz, salva-nos do erro. Anjo tutelar das nossas vidas, estende sobre nós as níveas asas. Estrela do amor, clareia-nos a estrada do teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, mulheres e homens, desencarnados e encarnados, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Abençoa-nos a todos, Senhor, nesta hora de aflições, de constrangimentos. Que o teu coração magnânimo, Senhor, possa abraçar a todos. Permita, Jesus, que a Mãe Santíssima das nossas vidas, suas falanges, possam descer às plagas mais endurecidas, mais obscuras, resgatando todos aqueles que neste momento possam estar em condições de adentrar no mundo da luz.
Muito obrigado, Senhor.